Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e no vídeo de hoje vamos falar sobre será que somos assim tão livres quanto aquilo que nós pensamos? É engraçado nós pensarmos que nós somos livres, que nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós bem quisermos, que nós bem entendermos. O famoso livre-arbítrio, digamos assim. E que nós temos o controle total da nossa vida e das nossas decisões e das nossas escolhas, mas vamos ser honestos. Será que nós somos de facto livres? Porque quantos de nós é que já deixaram muitas vezes de tomar uma decisão ou tomaram uma decisão que não era bem aquela decisão que queriam tomar e depois perceberam isso porque deixaram que outras pessoas influenciassem na sua decisão? Ou então na falta de uma decisão? Enquanto seres humanos nós vivemos em sociedade. Temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. E, portanto, as nossas escolhas e as nossas decisões vão afetar a vida do outro. Da mesma forma que as decisões e as escolhas do outro também afetam a nossa vida. E isto acontece diretamente ou indiretamente. E muitas vezes sem até nós percebermos bem. Imagina que tu decides passar a ponte 25 de Abril de marcha atrás. Tu não vais só prejudicar a tua vida, não vais só colocar em risco a tua vida, também vais colocar a vida em risco dos outros condutores que estão a passar essa mesma ponte. Um dia eu estava na aula de Psicologia e o meu professor disse uma frase que é do Jean-Paul Sartre, que basicamente diz: a minha liberdade termina quando a do outro começa. E lá está, e é exatamente isso. Nós não somos assim tão livres quanto nós pensamos que somos. Nós não temos de tomar assim tantas decisões quanto nós achamos que podemos. Porque nós vivemos em sociedade. Mas lá está, nós podemos não ser tão livres quanto aquilo que nós pensamos que nós somos, mas nós ainda temos o poder de decisão. Nós ainda podemos decidir como é que nós iremos viver a nossa vida. E uma coisa que nós temos de perceber é que cada um de nós tem uma vida própria e cada um de nós tem uma percepção do que é a vida, porque cada um de nós tem valores e tem princípios diferentes. O meu conceito de viver não é o mesmo que o teu conceito de viver, porque somos pessoas diferentes, com valores diferentes, com ideias diferentes, com ideais diferentes, com objetivos diferentes. Portanto, o meu conceito de vida não é o mesmo que o teu conceito de vida. Qual é o objetivo de chegar a isto? É que as tuas decisões de vida não vão ser as mesmas decisões que eu vou tomar no que toca à minha vida, porque somos pessoas diferentes. E muitas vezes, aquilo que nós nos deparamos, independentemente de tu teres os teus valores, de tu teres os teus ideais, independentemente de eu ter os meus valores e de eu ter os meus ideais, é que nós damos o poder ao outro de achar que ele pode decidir a nossa vida, ou de achar que a opinião dele pode impactar na nossa vida porque impacta nas nossas decisões. Isso é injusto para connosco. Porque imagina, nós tomamos escolhas diferentes todos os dias. A partir do momento em que nós acordamos até nós irmos dormir, o nosso dia é baseado em decisões e em escolhas que nós fazemos. E se o nosso dia é apenas baseado e a nossa vida é apenas baseada em escolhas e em decisões que nós fazemos, então nós somos os únicos responsáveis pelas consequências dos nossos atos, porque cada escolha tem uma consequência. E a única pessoa que irá sempre lidar com as consequências da tua vida és tu, porque tu és a pessoa responsável pela tua vida. Portanto, se tu dás poder ao outro de achar que ele pode tomar decisões da tua vida, as decisões que seriam do outro e as consequências que seriam do outro tornam-se tuas. Portanto, tu acabas por ter um peso que não é teu e acabas por carregar algo que não é suposto tu carregares. Imagina que vai toda a gente pela esquerda. Faz sentido tu ires pela esquerda? É algo que de facto faça sentido na tua vida ires pela esquerda? Não, tu podes ir pela direita. Se calhar faz mais sentido para ti ires pela direita. Então tu vais pela esquerda só porque a maior parte das pessoas vai pela esquerda, sendo que a decisão que faz mais sentido para ti é ir pela direita. Não, tu vais pela direita porque é a decisão que faz mais sentido para ti. E tu vais lidar com as consequências de ir pela direita. Da mesma forma que irias lidar com as consequências de ir pela esquerda. Só que a diferença é que vais lidar com as consequências de algo que faça mais sentido, ao invés de lidar com as consequências de algo que não faça tão sentido para ti e tão sentido para a tua vida. Porque tu és a única pessoa que vive no teu corpo. Tu és a única pessoa que vai lidar com os teus sucessos, que vai lidar com os teus fracassos, que vai lidar com as tuas derrotas, que vai lidar com as tuas vitórias também, que vai sentir aquilo que tu sentes.
mais ninguém está nos teus sapatos, mais ninguém vai lidar com as tuas escolhas. Porque tu és tu e tu tens a tua vida da mesma forma que tu não irás lidar com as consequências do outro, com as decisões do outro, com as frustrações do outro, porque tu tens a tua vida e o outro tem a vida dele. Portanto, não deixes que o outro possa achar sequer que tem poder na tua vida. Quando o outro quiser dar uma opinião, ou ele der uma opinião sobre como é que tu deves viver a tua vida, tu simplesmente podes pegar na opinião dele e colocá-la no lixo. Porque ela não vai ter nenhum impacto na tua vida. Tu podes decidir que a opinião do outro não tem impacto na tua vida porque tu compreendes. Ok, se calhar o outro está-me a dar esta opinião porque é o que faz sentido para ele. Mas não é porque faz sentido para ele que tem que fazer sentido para mim. Porque ele tem a vida dele e ele tem o conceito de viver dele. Eu tenho a minha vida e eu tenho o meu conceito de viver. Portanto, o outro pode-me estar a aconselhar pela perspectiva que ele tem, mas não é que a perspectiva dele esteja errada ou esteja certa. É apenas a perspectiva dele. E eu tenho a minha perspectiva. E não quer dizer que a minha perspectiva esteja certa ou errada, é apenas a minha perspectiva e é apenas a minha maneira de ver as coisas. Portanto, eu vou-me guiar pela minha perspectiva e não pela perspectiva do outro. O outro pode ter sim a perspectiva dele, mas eu não deixar que a perspectiva dele influencie na minha perspectiva e na minha vida e nas minhas decisões, porque lá está, eu sou a única responsável pela minha vida, portanto, eu serei a única que irei lidar com as consequências das minhas escolhas e das minhas ações. Portanto, o primeiro passo para nós mudarmos a nossa vida é nós confiarmos em nós e é nós confiarmos nas nossas decisões. Não é eu estar a pensar, será que eu tomei a decisão certa ou será que eu não tomei a decisão certa? Não há decisão certa e decisão errada. Há a decisão que faz mais sentido para mim neste momento. Há a decisão que eu sinta que vai fazer mais sentido para mim. Ponto. Não há uma decisão certa nem uma decisão errada. Até porque o certo e errado é diferente. O que para mim eu acho certo pode ser que tu aches errado. Porque é tudo uma questão de perspectivas. E batemos sempre nesta tecla porque no fundo é tudo uma questão de perspectivas. O que para mim é certo para ti pode ser errado. E o que para ti pode ser errado para mim pode ser certo. Porque somos pessoas diferentes com perspectivas diferentes. Portanto, o primeiro passo, lá está, para nós mudarmos a nossa vida, é nós confiarmos em nós. Nós tomamos aquela decisão naquele momento porque nós achamos que era aquela decisão a tomar. Não nos vamos arrepender por isso. Não nos vamos sentir mal por tomarmos essa decisão. E o segundo passo é eu não dar tanto poder ao outro. Ou eu não me importar tanto com o que o outro acha ou pensa da minha vida. Porque lá está, o outro tem a perspectiva dele, eu tenho a minha perspectiva e eu vou lidar com as decisões, eu vou lidar com os pesos das minhas ações. Ponto. O outro pode achar que isso é incorreto, mas é a perspectiva dele. O que é que a perspectiva dele tem de influenciar a minha vida? Em nada. Porque no final do dia, quando eu for dormir, o que vai importar é se eu estou a viver a vida que eu quero viver, é se eu me sinto feliz com a vida que eu estou a viver. Não é o que o outro pensa da minha vida, é o que o outro deixa de deixar da minha vida. O que vai importar mesmo, realmente, é só vivermos a nossa vida. Porque do que é que adianta nós vivermos uma vida que os outros acham que é correta para nós se nós não nos sentimos felizes e nem realizados com a vida que nós temos? E lá está, todos nós carregamos pesos. E só tu sabes é o peso que tu carregas todos os dias por seres tu própria. E só tu própria é que sabes como é que é estar nos teus sapatos, como é que é estar no teu corpo, como é que é lidar com as tuas emoções. Portanto, não dês esse poder ao outro. Não acho que o outro pode decidir a tua vida. Não lhe dês esse poder, porque ele não pode. Porque o outro pode achar que este é o caminho certo para ti, mas é o caminho certo na perspectiva dele. E não tem que ser necessariamente na tua. No final das contas, é tudo uma questão de perspectivas e não quer dizer que o outro esteja certo, nem que o outro esteja errado, nem que tu estejas certa, nem que tu estejas errada. Quer apenas dizer que tu tens a tua perspectiva e o outro tem a perspectiva dele. E é exatamente isso que é. Perspectivas. Portanto, eu espero muito que tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de subscrever o canal e dar like para apoiares o meu trabalho e eu continuarmos a crescer juntos. E comentares para saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver mais por aqui. Eu vou deixar o @algures do meu canal aqui na tela. Eu compartilho mais estes conteúdos e também me podes acompanhar mais perto da minha rotina, portanto segue-me por lá e vou deixar um link na descrição aqui em baixo da minha newsletter gratuita que sai todas as semanas. Portanto, lá eu compartilho ainda mais as minhas visões e os meus pontos de vista. Portanto, se tu sentes que te pode ajudar de alguma maneira ou se te identificas, eu vou deixar o link aqui em baixo e vale a pena dares uma vista de olhos. Mas pronto, foi este o vídeo. Eu espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.